A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom, meus irmãos? Eu estou vindo mais uma vez trazer uma palavra de Deus e quero desejar para você um feliz ano novo, que em 2024 todas as metas, todas as suas expectativas possam ser alcançadas e abençoadas por Deus, e que acima de tudo você possa ter Deus na sua vida guiando, direcionando, e abençoando a sua vida. Amém, meus irmãos? A palavra que eu quero deixar para a minha e a sua vida nesse dia de hoje se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que nos diz o seguinte: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação. Ele mesmo edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Meus irmãos, primeiramente, um centurião, é um general, um comandante de uma centáurea que trabalhava para o Império Romano, um destacamento militar composto por 100 militares. Nesse caso aqui, esse destacamento militar era responsável pelas estradas de Cafarnaum e pelo porto marítimo da cidade, Esse centurião tinha um comportamento um tanto quanto diferente da maioria dos romanos, Os romanos costumavam tratar os seus servos, os seus empregados com frieza, com dureza, com rigor. Esse homem estava movido de compaixão pelo seu servo que estava doente, Então nós vemos que ele era uma pessoa piedosa. E quando os judeus chegam ao Senhor Jesus Cristo, rogam ao Senhor Jesus Cristo, dizendo ao Senhor Jesus Cristo, que aquele homem era digno de receber essa bênção, essa cura, porque ele havia construído uma sinagoga para a adoração de Deus, um templo, Esse centurião aqui construiu uma das mais belas sinagogas já construídas em Cafarnaum para a adoração de Deus, com recursos próprios, do seu bolso. Então nós vemos que esse homem era um homem totalmente devoto, totalmente submisso, temente a Deus, apesar, de ser um romano, de ser descendente de uma nação ímpia, mas ele cria poderosamente em Deus. A fé, ela é demonstrada através do que? Da nossa boca. Muitas vezes nós falamos: olha, eu creio, e é isso que nos diz o Evangelho de Tiago. A nossa salvação não vem pelas obras, mas a fé é manifesta através das obras. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu dizer que creio em Deus, mas eu ando e me comporto igual ao mundo, A minha fé é nula. E logo em seguida, o Senhor Jesus Cristo estava indo até a casa desse homem, quando de repente ele manda algum dos seus amigos e diz, ao Senhor Jesus Cristo que nem ainda se julgou digno de ir falar com o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que não se julgou digno de ir ter com o Senhor Jesus Cristo, mas o que ele está dizendo é que ele não se julgou digno de ir falar com o Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz que se o Senhor Jesus Cristo dissesse uma palavra, o servo dele ficaria curado, sarara, diz ele, Bom, meus irmãos, eu percebo uma coisa aqui. Os anciões consideraram esse homem digno de receber a cura, porque ele construiu uma sinagoga para a adoração de Deus. Mas perceba que ele próprio diz que ele não é digno nem sequer de ir ter com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, de falar com o Senhor Jesus Cristo. Perceba que esse homem está se humilhando para o Senhor Jesus Cristo. Ele construiu um templo de adoração a Deus com seus próprios recursos e nem por isso ele se julgou digno de receber aquele milagre. Aí nós vemos o quê? A diferença dos religiosos, Os anciões dos judeus, que eram pessoas religiosas, criam que, pelo que esse homem fez, ele era digno de receber a bênção do Senhor Jesus Cristo.
Mas esse homem, como era uma pessoa humilde, temente a Deus, né? E conhecia o recurso da graça, que é o favor imerecido de Deus, que não adianta a gente fazer o que fizer, manifestar a nossa fé do jeito que nós manifestarmos, sempre vai ser graça, meus irmãos. Então esse homem entendeu aqui que mesmo ele tendo construído uma sinagoga, mesmo ele crendo poderosamente em Deus, ele não era merecedor, mas ele cria que o Senhor Jesus Cristo, com apenas uma palavra, curaria o seu servo que estava enfermo. E olha, mais uma vez, ele reforçando o poder e a autoridade que ele via no Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, ele está dizendo, ele está apontando para a autoridade que o Senhor Jesus Cristo está debaixo, que é a do Deus Pai, né? O Senhor Jesus Cristo tem poder, tem autoridade? Tem, claro, com certeza, gigantesca. Mas o Senhor Jesus Cristo está debaixo da autoridade do Deus Pai, assim como esse homem também está debaixo de outras autoridades, né? E ele está dizendo o seguinte: eu tenho soldados sob meu poder e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Meus irmãos, nós vemos o tamanho dessa fé, mas ao mesmo tempo que nós vemos essa fé gigantesca, né, esse homem também demonstra humildade, ele demonstra a compreensão do que é a graça de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo vai chegando perto da casa dele, ele envia alguns amigos e diz ao Senhor Jesus Cristo que ele não se julgou digno de ir ter com o Senhor Jesus Cristo, mas que apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo curaria o seu servo que estava enfermo, né? Ele mesmo tendo construído um templo de adoração a Deus, mesmo ele tendo construído uma sinagoga, ele não se julgou digno, né, de receber aquele milagre, né? Mas ele cria: olha, Senhor, eu não sou digno, eu sei que eu sou um homem pecador, eu sei que eu sou um homem falho, eu sei que talvez eu sou até um homem idólatra, mas eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, eu sei que através do Senhor o meu servo será curado. E essa fé, meus irmãos, que nós devemos ter, porque nós vimos que esse homem recebeu a cura do seu servo. É a fé, meus irmãos, é a fé e a certeza que é a graça de Deus que vai mudar a situação da nossa vida, que é apenas uma palavra de Deus que vai curar essa enfermidade que está instaurada na sua família, que é a fé de Deus que vai restaurar o seu casamento que talvez Satanás tenha destruído, que é a fé no Senhor Jesus Cristo, que a escassez que tem talvez assolado a sua vida, a sua família, que tem tirado o sono, que tem trazido dor, que tem trazido preocupação, que vai prover os recursos necessários para suprir as nossas necessidades, que é a fé no Senhor Jesus Cristo, e que é nós humilhando aos pés do Senhor Jesus Cristo, suplicando a Ele pela sua benevolência, que aquele nosso familiar que está oprimido em vícios, em drogas, em bebidas, em prostituição será curado, será liberto. Amém, meus irmãos? Cremos que somente uma palavra do Senhor Jesus Cristo será o suficiente para solucionar, para curar, para restaurar e para salvar, acima de tudo. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, e que Ele esteja convosco nesse dia de hoje.